Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em primeiro lugar, eu não sou pastor ainda. Eu sou professor numa iniciativa minha chamada Doxa Feu Estudos. Bom, meu nome é Samuel, como já foi dito. Eu subscrevo ao credo dos apóstolos, ao credo niceno, ao credo de Atanásio, ao credo de Calcedônia e também as três formas da unidade, né? A confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Subscrevo também a confessionalidade que advém, né, dessas três formas da unidade, mais a confessionalidade do credo dos apóstolos em diante, né, e dos concílios, né. Enfim, a confissão de Westminster com os catecismos maior e breve. Essa confessionalidade reformada eu subscrevo nos distintivos da Confissão Batista de Londres, de 1689. Eu sou batista reformado, eu sigo a linhagem dos puritanos. O que hoje em dia é conhecido como neopuritanismo, né? Eu não sou muito a favor dessa nomenclatura, porém eu sigo essa linhagem mais puritana, né? Portanto, essa linhagem mais aliancista, a favor do pacto, né, como moldura hermenêutica das escrituras. Eu sou bacharel em teologia, né? Eu sou formado em teologia básica pelo seminário Martin Bucer e sou bacharel em teologia pela Fundação Universitária Vida Cristã. Eu, como disse, tenho uma iniciativa chamada Doxa Feu Estudos, na qual eu tenho redigido livros, né? Eu dou aula redigindo livros, né? Eu exponho o conteúdo dos livros e atualmente eu tenho redigido um comentário de Gênesis e comentando palavra por palavra, né, de Gênesis. E um comentário gramatical, histórico e tradicional. E também tenho redigido uma gramática de hebraico e uma gramática de grego. É isso. É isso. O nome da iniciativa é Doxa Feu Estudos. E quem quiser se interessar em conhecer, saber, pode falar comigo depois do debate. Que Cristo seja glorificado. Ele que é a aliança, que ele seja glorificado em sua expressão do amor do Pai pelos eleitos, pelo povo eleito, antes da fundação do mundo nele. Paz e graça, pessoal, tudo bem? Sou o professor Euler Lopes. Sou bacharel em teologia nível superior pela Faculdade Kyrios. Estou me pós-graduando em Ciências Sociais da Religião, mas também tenho cursos de mestrado, de doutorado, né? Tenho outros cursos também em paralelo de teologia. Sou escritor também, escrevi Evangelismo e Discipulado, Doutrinas Bíblicas, Educação Cristã, Como Entender a Bíblia, A Formação da Bíblia, Discipulado 1, Fundamento para Novos Convertidos, e um livro também, Euler Lopes Moreira, que está nesse livro, que se refere à hermenêutica bíblica, interpretando a Bíblia com eficácia, 140 páginas aproximadamente. Esse livro me custou 2 anos para eu escrevê-lo. Estou escrevendo uma gramática de grego, tá? A gramática de grego koiné, para os meus alunos, para aqueles que estão aprendendo a língua grega. Também tem um canal de YouTube voltado à apologética e também voltado à língua grega. Sou professor de grego há mais de 5 anos, não tenho nenhum curso em língua grega, eu sou autodidata, 11 anos. E pela minha capacidade, por esta capacidade que Deus tem me dado, estou escrevendo uma gramática de grego há mais de 2 anos. Para vocês, não é fácil escrever uma gramática de grego se a pessoa não souber realmente a língua grega.
vai acabar ensinando heresia, ensinando coisas que não devem. E demonstrarei um pouco do meu conhecimento hoje para os amados irmãos. Aqueles que querem e necessitam estudar grego, fale conosco, tá bom? Que estaremos de braços abertos para recebê-los. Irei defender a posição que aqui que a salvação ela se refere a todos os homens, indistintamente de raça, cor, etnia, língua e tudo que envolve nesses pressupostos, nesse quesito. Irei debater biblicamente um tema e vou ressaltar a língua grega, porque ninguém pode trabalhar na teologia, nem teologia sistemática pode se sustentabilizar se não tiver coerência com o texto grego, com o texto hebraico. Isso é muito importante. A partir do conhecimento das línguas originais, é que a mensagem que chamamos de teologizar, ela deve ser aclarada para todos os homens. Portanto, João 3,16 não se refere estritamente a uma classificação de pessoas denominado eleitos, mas ao homem em geral. Muito bem. O que nós temos? A minha pergunta vai em cima de João 3,16. Nós temos Rutugar, Igapesen, Rotheoston, Cosmon. Rociton, Ruial, Autum, Tom, Monogenes, Edoken. Rina, Patropicel, Exaltom, Mea, Polefai, Alache, Zoi, Aionion. O que nós temos aqui? Nós temos um texto muito importante e bastante conhecido dos irmãos. Porque Deus amou o mundo, de modo que deu seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse pequeno texto, nós temos 3 conjunções. Nós temos a conjunção gar, que é uma conjunção coordenada explicativa, explicando a sentença, a ideia prévia de João 3, 14 e 15, explicando por que Deus concedeu a vida eterna. Depois, amado irmão Samuel, eu tenho a conjunção host, trazendo uma ideia, claro que é uma conjunção subordinada, introduzindo o resultado do amor de Deus para com o mundo. Qual é o resultado? Ele deu seu filho. Por último, nós temos uma outra conjunção subordinativa rina, que é uma conjunção subordinada, introduzindo o propósito de Deus em dar seu filho ao mundo. Ou seja, para todo que nele crer não tenha a vida eterna. E por final, é uma pergunta somente, tá? E por final, nós temos também a construção que nós temos paz, que é o adjetivo, quer dizer todo, mas o artigo mais o substantivo, ou pelo menos aqui, a função desse particípio está substantivado, porque o particípio ele pode fazer função de verbo e função de adjetivo, e o adjetivo, quando ele é solitário, ele pode ser substantivado. No caso aqui, paz ropistel é uma construção que indica todo aquele que crê de forma indefinida esse todo. A pergunta dentro desses quesitos é: como o irmão explica essas conjunções subordinadas e a construção de ró, mas de paz, o adjetivo paz, que é todo, mais o artigo definido e mais o particípio verbal na função substantivada, indicando todo aquele que crer ou todo aquele que continua crendo. Bom, então, em primeiro lugar, toda essa questão conjuntiva, toda essa questão subordinativa, toda essa questão de particípio, etc., tudo isso que você falou, que eu penso que a maioria das pessoas não entendeu, deve ser checada, deve ser analisada minuciosamente, principalmente as três conjunções, né, que você destacou. Enfim. Como que eu posso dizer isso? Isso tudo pode partir de mais uma ideia de
fazer uma imagem, entende? É necessário primeiro analisar com calma cada um desses sentidos aí, de cada um dessas conjunções, dessas subordinações, o particípio que você destacou. Bom, a questão substantivada do todo, do paz, né? Sim, o texto está falando. Paz, todo aquele que crer, né? O texto simplesmente está falando que todo aquele que crê, ou todo aquele, como você falou, né? Todo aquele que continua crendo, todo aquele que está crendo, né? Mas num sentido durativo, né? Do verbo. Sim, o texto está dizendo, todo aquele que crê, não haverá de ter perecimento, não perecerá, enfim. Eu simplesmente explico o que o texto diz, né? Deixa eu achar aqui no Paz Hopsteon, né? Todo o que crê, né? Todo o que está crendo. É isso que o texto diz, não tem muita coisa que dizer sobre isso. Tipo, o texto está dizendo, todo aquele que creu, todo aquele que crê em Jesus, não haverá de perecer, é simplesmente isso que o texto diz. Vou dizer o que o texto diz. Apenas isso. Bem, perfeito. Entendi a sua argumentação, então o senhor concorda comigo que as conjunções, de fato, se eu pedir uma análise mais aprofundada. Bem, quando a gente trabalha com conjunção, né, as conjunções, ela pode ser, a função lógica das conjunções, ela pode ser ascensivas, aditiva, adversativa, correlativa, alternativa, enfática, explicativas, inferais e também transicionais ou conclusivas. Ela também tem a função adverbial, que ela pode ser causal, comparativa, condicional, lugar, final, consecutiva, temporal, e também ela pode ser substantivais de conteúdo, que é conjunção entregante que é roti, mais usada, e também a função epesegética, que é uma função mais de explicativa. Toda função epesegética, seja de uma conjunção, seja paralela ou paralelo a ela, é explicativa. Bem, nós temos 3 conjunções, como eu falei, né? Nós temos uma conjunção coordenada, está coordenando, ligando uma oração, que está no versículo 14, ou as orações que estão no versículo 14 e 15, e trazendo uma ideia prévia que é porque Deus concedeu a vida eterna. Então, porque Deus concedeu a vida eterna, então coloca o gar como uma conjunção explicando essa situação. Depois, como eu falei, nós temos uma conjunção introduzindo um resultado. É chamada conjunção resultativa. O resultado que Deus concedeu a vida eterna é dar o seu filho, entregar o seu filho. Agora, para quem ele entregou o seu filho? Quê? Aí vamos ler o texto grego. Deixa eu pegar o texto grego aqui. João 3,16. Rutugar gapesen rofeos. Deus amou o quê? O mundo. Rostito ruion tomou na genes edoquem. Que deu o seu filho. De modo que deu o seu filho. Entende? Aí nós temos uma outra oração que completa essa oração subordinativa. Qual é a finalidade? Olha a finalidade, o propósito, o resultado final. Para todo aquele que nele crê, indistintamente, o Senhor disse e concordou para mim. A expressão que nós temos aqui de hopisteuon, é uma expressão que está no tempo presente contínuo, linear, progressivo, em andamento. Ou seja, todo aquele que continua crendo em Cristo Jesus, apolethai, ou seja, ele não será destruído, ele não vai perecer, O que nós temos mais? Alerque, mas que tenha dizoi aiônio, vida eterna. Só pode ter vida eterna se estiver linkado crendo em Cristo Jesus. Se não tiver crendo em Cristo Jesus, o outro texto vai responder, que daqui a pouco eu vou trabalhar
mais esse texto gramaticalmente falando, beleza? Ok, eu vou fazer uma pergunta, mas tá, Euler, quando eu falei sobre as 3 conjunções, assim, eu não pedi uma análise sua, entendeu? Porque a tua análise é baseada nos teus pressupostos, entende? Eu não pedi uma análise tua. Eu falei que elas devem ser analisadas, checadas em minúcias. Mas tá, você está debatendo, você tem o seu direito, né, no debate de apresentar, assim, como que você vê o sentido aí das conjunções, etc, etc, etc. Tranquilo. Mas assim, não tem muita divergência nessa questão do estar crendo, entendeu? Calvinismo afirma isso, entendeu? O ponto da eleição, enfim, da doutrina da eleição, da expiação limitada, não tá ligado nessas coisas, entende? Calvinistas e arminianos, arminianos são hereges. Os hereges arminianos, na interpretação deles, eles, enfim, concordamos nesse ponto. Os eleitos, eles estão crendo em Cristo, entendeu? As questões são outras, entendeu? Bom, vamos lá, estou com 19. Quanto à pergunta, vamos lá. A questão do mundo. Mundo, cosmos. O que é cosmos? Como que você entende esse cosmos aqui no texto, né? Deixa eu abrir aqui. Como que você entende o cosmos joanino, entende? Cosmos joanino, pois foi João quem escreveu, né, o Evangelho. Então isso deve ser, porque assim, a hermenêutica verdadeira, assim, ela deve estar apoiada, assim, na intenção do autor, entende? No que o autor quer dizer com os termos que ele usa e conjunções, etc, etc, etc. Mas tá, vamos lá. Hutos gar egapsin hoteos tum cosmon. Hutos gar. Eu estou usando aqui o texto crítico porque é o que você está usando, né? Eu sou a favor do texto dos receptos, mas como você está usando, vamos debater nesse texto errado aqui, né? Hutos gar egapsin hoteos tum cosmon, né? Como que você entende esse tom cosmon aqui? Como que você explica aí o cosmon? Beleza, tenho 2 minutos para responder a sua pergunta, beleza. Dentro do universo semântico da palavra cosmo, aqui não vai ter o sentido de pedra, aqui não vai ter o sentido de cadeira, aqui não vai ter o sentido de terra, simplesmente assim o chão, aqui não vai ter um sentido de construção, algo inanimado, mas sim unicamente, sintaticamente, semanticamente, gramaticalmente o sentido para pessoas, ou seja, o cosmo e quem está habitando no cosmo. Quem é cosmo? É o mundo, e quem habita trabalhando numa sinédoque. Sinédoque trocando uma parte pelo todo e o todo pela uma parte. O próprio João, aqui no versículo de número 29, do capítulo 1, diz assim: Te epaurion blepen. E depois daqueles dias, né? Ou no dia seguinte, blepei, ele viu Tonisu, ele viu Jesus, ercomeno vindo prosalton para ele. Aí, cailegue. E ele diz, ele quem? João. E de Roanon, eis que o cordeiro, Tuteu, o cordeiro de Deus, Roairon, o que tira tum harmatia tum cosmo, o que tira o pecado do mundo, ou seja, se o mundo, em João 3,16, fosse pedra, pedra não pode pecar, terra não pode pecar, nada pode, o que pode pecar, o que peca de fato são os seres humanos, por isso que é sinédoque. Sinédoque se troca a parte pelo todo e o todo pela uma parte. Portanto, a mesma palavra cosmo que está aqui, referindo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vamos voltar agora para João 3,16, da mesma forma, Deus amou o mundo. Quem ama, ama alguma coisa, ama algo. Deus não amou simplesmente, em primeiro lugar, as pedras, em primeiro lugar, o rio, em primeiro lugar, os pássaros. Deus amou o quê? Como objeto direto do seu amor? O mundo. E o mundo são quem? Quem são? São aquelas pessoas para quem Jesus morreu. Desculpa interromper, eu estou até fugindo da regra, devido a não ser mediador, então peço perdão, mas irmão Euler, principalmente,
Não querendo rebater com o senhor, porque quem é o outro debatedor é o Samuel, mas o senhor, como professor, deve ter em primeira instância a perspicuidade. O senhor está falando de maneira que só nós, professores, como eu, Samuel, podemos entender, mas o grupo, ele é provido de pessoas que não entendem grego, na sua maioria. Então tem coisas que o senhor está falando que não tem validade não tem validade nenhuma para as pessoas do grupo. Então, como professor, nós devemos ser, antes de ser técnicos e falar difícil, nós devemos ser claros. O nosso objetivo é esse: pegar coisas difíceis, coisas complicadas, complexas, e trazer de maneira que a perspicuidade possa prevalecer, que a clareza possa prevalecer. Porque falar de coisas técnicas e complexas num grupo onde a maioria não sabe é falar ao vento. Então, se o senhor puder ser mais claro para que todas as pessoas possam entender, e não somente os professores, seria mais perspicaz. Paz e graça, meu querido, tudo bem? O debate entre eu e o professor Samuel é um debate que envolve a gramática da língua grega. Você está me entendendo? Se envolve a gramática da língua grega, não posso diluir o assunto do mesmo nível que o senhor quer. Depois, você pode gravar um áudio e explicar para os irmãos o que eu trabalhei em miúdos aí. Tá bom? Beleza, meu amado? Então, o debate aqui envolve a gramática da língua grega. Ele é professor, eu sou professor. E não estou, em primeira instância, preocupado com quem vai ouvir em primeira instância. Entende? Porque eu acredito, pelo conteúdo geral da forma linguística, as pessoas sabem, no mínimo, o que são preposições, o que são uma oração subordinada. No mínimo, tem que saber disso. Tá entendendo? Porque um debate como esse é um debate de alto nível. Ok? Uma vez que nós estamos debatendo, envolve a minha pessoa, eu quero debater em alto nível. Agora, se as pessoas não compreenderem, isso não é a minha incapacidade, mas a incapacidade das mesmas para que elas venham pesquisá-las. Uma vez que uma coisa, quando eu não compreendo, eu pesquiso. Tá entendendo? Beleza, meu amado? Bom, sinceramente falando, eu não sei da onde que você tirou essa ideia de que cosmos vem de alguma raiz, entendeu? Que esteja ligado com pedra, sabe? Entendeu? Todo mundo sabe que, por exemplo, o nome de Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra. Pedra em grego é Petra. O que tem a ver Petra com cosmos? Entende? Já começa por aí. Tem nada a ver. Tem nada a ver com pedra, com chão batido, com concretude. O termo cosmos não é um termo concreto no grego, entende? Na língua grega koine. Não. É o conhecidíssimo. Eu quero saber, inclusive, eu vou pedir para você as fontes desse teu argumento aí, entendeu? Porque tá muito furado, de verdade. Agora, o conhecidíssimo, eu tenho pouco tempo, o conhecidíssimo dicionário de Strong, entende? Strong é reconhecido no trabalho dele nas línguas bíblicas, sabe? Ele vai dizer que o verbete número 2889, qualquer pessoa pode pesquisar, que cosmos é provavelmente da base de 2865. Qual que é o verbete 2865? É o verbete comiso, entende? E qual que é a base de comiso? Uma base primitiva, comel. Comel significa atender. Preciso resumir que tem pouco tempo. Atender, cuidar de. E qual que é a ideia aqui de atender, cuidar de? Comel, ele baseia cosmos no sentido de que cosmos significa arranjo ordenado. Qualquer pessoa pode pesquisar o Strong e vai ver isso. Arranjo ordenado. Cosmos, em resumo, porque eu estou com 2 minutos e pouco, é o arranjo ordenado, isso na mentalidade grega, e João está escrevendo isso numa ênfase apologética hebraica, tá? De que esse arranjo ordenado é o arranjo ordenado
pela divindade por meio do logos, entende? Essa é a ideia do cosmos. O cosmos, ele é ordenado pelo logos, pela palavra, pela razão. É um arranjo ordenado que, na apologética de João, em resumo, aqui em João 3,16, fala de todos os povos. Na verdade, pelo conteúdo das minhas expressivas, das minhas palavras, eu falei que o cosmo não significa. Tá entendendo? Eu utilizei sintaxe. Seu irmão já estudou sintaxe, sabe perfeitamente que sintaticamente um significado de uma palavra ela tem juntamente a sua força por causa do contexto. O contexto pode ser cultural, lexicogramatical, socioeconômico e assim por diante. Beleza? Quando eu trabalho com cosmo, eu trabalho numa ideia de pessoas e não de arranjo, como você está falando, que é dois significados, mas não nesse texto. Desculpe a expressão, não é nesse texto de João 3,16, eu trabalhei um paralelo de João capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado dos arranjos, é isso aí? Não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sinédoque, quem é o mundo que peca? São seres humanos, como você falou, os povos em geral. Mas isso aqui não vai dar nem margem para dizer que aqui é os eleitos. Aqui são uma classificação menor de pessoas, não, um mundo de forma geral. Hopstel, ao que continua crendo dentro desse pressuposto, beleza? E a palavra mundo, a palavra cosmo, que é citada aqui em diversas literaturas, até fora do Novo Testamento, tem a ideia de ornamento, tem a ideia de mundo, no sentido de pessoas, ou seja, tem várias formas semânticas, mas a quem trabalha o significado perfeitamente se chama sintaxe. É a sintaxe quem determina o significado de uma palavra polissêmica, ou seja, de vários significados, de muita semântica, entende? É o contexto. O contexto do texto de João, de modo nenhum, vai dizer que o cosmos se refere à terra, algo inanimado, beleza? Bom, pela lógica da estrutura do debate, eu penso que você deveria ter feito uma pergunta para mim agora. Porém, você não fez a pergunta, estou na minha vez, eu vou contrapor a isso que você disse. Sintaxe, sim, com certeza, claro. Mas veja bem, a ideia de arranjo ordenado, ela faz parte de um todo do escopo de cosmos na teologia joanina como um todo, entende? Vamos lá. O termo cosmos aparece umas 65 a 70 vezes, aproximadamente, no Evangelho de João. Aproximadamente isso. E cosmos no Evangelho como um todo é esse arranjo ordenado ao qual João está dando uma resposta, entende? Os gregos pensavam que esse cosmos é o arranjo ordenado pela divindade por meio do logos, como eu já disse. João vai afirmar que esse logos é Cristo e que o Pai, como nós estamos vendo aqui em João 3,16, o Pai amou, pegapsen, está no auristo. O Pai amou ao mundo. A esse, num escopo total, esse arranjo ordenado. Que, enfim, essa é a resposta de João, né, ao pensamento grego, né? João é hebreu, entendeu? Então, assim, isso deve ser levado em conta em razão da ênfase hebraísta, enfim, da intenção do autor. No escopo geral do arranjo ordenado, o termo cosmos tem que ser entendido nos sentidos em que
ele vai aparecendo nessas 65, 70 vezes no Evangelho de João, em cada particularidade. É por isso que eu enfatizei que aqui, em João 3,16, cosmos é o arranjo ordenado, amado pelo Criador, no sentido do fato de serem todos os povos. Isso é bem evidente no livro como um todo, já explico por que em outra oportunidade. Por causa do tempo. Vou exceder um pouco. O mundo aqui é todos os povos por causa dessa ênfase hebraica, essa apologética hebraica de João por trás desse termo, que no escopo total é o arranjo ordenado. Resumo é isso. Beleza, dentro desse pressuposto você concorda comigo. Sendo de povos, os povos são feitos de pessoas, tá entendendo? Então, e você falou todos os povos, raça, cor, etnia, língua, então todos aqui não é uma parte dos eleitos, uma parte que somente os eleitos, todo aqui da salvação que Deus entrega é todos mesmo, perfeitamente, coadunando gramaticalmente, sintaticamente, semanticamente, teologicamente com a minha fala. Portanto, meu amado irmão, se todo aqui é todo, então você que defende a posição calvinista acabou de ser arminiano, tá bom? Arminiano, porque a sua argumentação depõe contra a sua crença. Então, Euler, mas assim, eu já disse já disse no início que essa questão do todo, aquele que crê, paz, o verbo pisteu lá, né? Enfim, eu já estou abrindo aqui em outro texto já de João. Enfim, né, o que tá lá, né, que está lá no durativo lá, né, no linear lá, o crendo, está crendo, continua crendo, enfim. Isso é consenso. Você está abordando uma coisa que é consenso já entre calvinistas e hereges arminianos, entende? Que, ambos creem, entendeu? Agora, a questão de eleição, sabe? Que o que você está falando não está refutando em nada, porque a gente afirma essas coisas também, entendeu? Agora, a questão de eleição, por exemplo, é João 17, 6. Deixa eu abrir aqui, no grego mesmo, João 17, 6, nesse texto errado que você curte usar, né, que é o texto crítico, um texto baseado em pressupostos anticristãos, beleza, mas vamos a ele. Então, João 17, 6, né, Efanerasuto onomatois anthropos edokasmoi ectocosmu, né, que a tradução é manifestei o teu nome aos homens, tois anthropos, huiedocas moi que me deste, entendeu? Ecto cosmo, deste do mundo. Aí, por exemplo, essas questões são as que abordam num todo da teologia de João a questão da eleição, entende? Assim, o Pai dá homens do mundo, desse arranjo ordenado, a Cristo. O que você tem a dizer disso? Meu amado, perfeitamente a sua ideia no final, né? É o Pai que traz as pessoas, né? Isso em primeira instância, mas o Pai jamais pode excluir a responsabilidade do homem. Eu vou voltar de novo para a perícope, tá bom? Porque você citou aqui fora da perícope. Tá distante, usou cosmo aqui. Eu te falei de diversas partes semânticas para o cosmo. Em João 17, que você citou aí, desse quesito, né, de 17,5, aqui, no contexto, vai dizer que é mundo mesmo. Mundo, sistema. Ok? O qual está inserido os seus discípulos. Ok? Mundo aqui está de acordo perfeitamente com aquilo que eu apresentei. Agora vamos para João 3, a partir do versículo 16, tá bom? Vamos entender se o Pai que traz, no capítulo 6, que traz as pessoas até os pés de Jesus, se ele não respeita a livre vontade do ser humano. Vamos lá. Hopstel exalton hokrinetai. Porém, deixa eu ler 17 logo aqui, né? Ugar apestalen rofeos. Deus enviou o Filho,
Tom Huyon, o filho, eis Tom Cosmon para o mundo, Rina Crine, Tom Cosmon, para que julgasse o mundo, não para que julgasse o mundo, Alla Rina Sotek, Cosmon de Autu, mas para que salvasse o mundo por meio dele, de Autu. Beleza? Versículo de número 18. Hop céu exaltom, o que crer nele, o que crê não é julgado. Ou seja, o que crê. Agora vamos lá. Rodime pisteoti edi que criptai. Ou seja, porém o que não crer, não quer quem? Nele. Ede, já que criptai está julgado, já está condenado. Portanto, a responsabilidade do homem é perfeitamente cabível no texto, ok? Mesmo Deus trazendo o ser humano, ele jamais exclui a responsabilidade do homem em não acreditar nele. Então o homem se torna responsável e Deus no julgamento vai julgar de acordo com as suas obras. Porque se fosse o contrário isso, vamos supor que Deus não desse a liberdade para o ser humano. Deus era o responsável direto para que essas pessoas fossem para o inferno. Deus era o responsável. Então, você abordou o ponto da responsabilidade. Você já partiu do texto para a teologia sistemática, entende? Porque questão de responsabilidade humana, etc., é uma questão da antropologia. Então eu vou responder isso também na teologia sistemática, né? O calvinismo também afirma que o homem é responsável, entendeu? Nós afirmamos que o homem é incapaz de cumprir com as suas responsabilidades. O homem é incapaz de crer. É isso. Nós vemos também aqui em João 3, né? João 3, 1, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver certinho aqui o texto. João 3:3, né? João 3:3. Cadê? Apécrite Jesus caepin auton amen legosoi ean metis genefe amfei udinatai. E esse verbo dinatai, né? É muito importante entender, mas vai alongar muito, vem de dinamis, tem a ver com capacidade. E se você estuda realmente grego, você vai entender que esse termo é um termo muito mais relacionado à capacidade do que simplesmente ao poder da ação, entende? O dinatai, vocês não podem o quê? Ver o reino de Deus. Né? Se não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. Ok. Enfim, nós afirmamos que o ser humano é incapaz, assim como o verbo dinatai diz. Né? O dinatai, incapaz de ver o reino de Deus. E esse mesmo verbo vai se repetir lá em João 8, onde ele fala onde o Senhor Jesus fala que os judeus não podiam ouvir a palavra, né? O dinaste, que é a mesma raiz. Né? Enfim, não são capazes. Então, nós afirmamos que o ser humano é incapaz de crer. Esse é o ponto. Incapaz de crer. Agora, essa questão aí da responsabilidade de crer, como o texto diz aqui, o texto nem está falando em si diretamente da responsabilidade de crer, entende? O texto está falando das condições, assim, condição no sentido de... Enfim, quem não crê está condenado. Quem crê tem a vida. Entendeu? O calvinismo afirma isso, entendeu? O que nós afirmamos é que o ser humano udinatai, entendeu? Não é capaz. Não é capaz. Não pode, não é capaz de crer. É isso que nós dizemos, entendeu? Conforme João está dizendo em todo o seu evangelho aqui. Entende? É isso. Meu amado, você está trazendo um texto que eu acredito que mal conhece. Eu conheço o texto, eu sei ler grego, eu sei destrinchar isso em grego, tá bom? Aqui está dizendo assim, em diantropos ecto farisaio, houve, porém, um dos fariseus, ou entre os fariseus, que é Nicodemos, o nome dele, Archonton Iudaion, chefe dos judeus, Ruto el temprosauton nictos,
Este veio para ele de noite, cai ben autu, e disse-lhe, Rabi, Rabi, sabemos, ou seja, sabemos que da parte de Deus, Lelitas, vieste de Dascalo, ou seja, um mestre. Ubergardinatai, pois ninguém pode, Dinatai, Dinatai é terceira pessoa do singular, tá bom? Ninguém pode, essas coisas, semera, ou seja, esses milagres, né? Estas coisas, esses milagres, esses sinais, poem fazer, al supoies, que tu fazes, agora vem, ó, oração subordinativa aqui, ó, terceira classe, ok? Terceira classe, da conjunção subordinativa aqui condicional, terceira classe. Classe primeira, classe segunda, classe terceira. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Beleza, vamos lá. Anmetis geneste anothen, ou seja, se não alguém nascer do alto, ou novamente, o dinatai eden, não podes ver, ver o que? Tens basileia tuteu, ver o reino de Deus, simetis é uma construção no subjuntivo, ou seja, a oração é subjuntiva. Então nós temos aqui, se não alguém nascer de novo, ou seja, se alguém não nascer de novo, novamente, do alto, ou que dinatai eden, não pode, ele não pode. Pode o quê? Ver o reino de Deus. Deixa eu ver se eu tenho mais tempo aqui. É 3 minutos, né? Vamos lá. Reino de Deus. Aí vem aqui. Legue pros autor Nicodemos, ou seja, disse para ele o Nicodemos, pois dunatai antropon, como podes um homem genetai nascer geron on, ou seja, velho sendo, medinatai entes coelia, não podeis para o ventre temetros da sua mãe, a mãe dele, autos, deuteros, segunda vez, excelten, ir, kai genestai, e nascer. Isto aqui é uma pergunta, meu amado, tá bom? Então, Euler, mas assim, você apenas leu o texto, entendeu? Aparentemente, para mostrar que sabe, também sei ler o texto, entendeu? Qualquer pessoa que estude, qualquer pessoa aqui do grupo é capaz de estudar e também ler, entendeu? Você apenas lê o texto, mas a questão mesmo você não abordou, né? Que é aqui aqui apeclite Jesus caiepen auto amenamen legosoi eam metis genefianotem udlinatai. Esse ponto aqui você não abordou. O udlinatai não pode, não é capaz. Essa é a questão, entendeu? Você apenas leu o texto todo, mas não falou nada sobre o udlinatai. Como eu disse no outro áudio, o dinatai, né? Não pode, aqui não pode no sentido de não ser capaz, porque o dinatai está baseado no verbo que tem a raiz dele na palavra dinamis, né? Que significa capacidade, tá ligado? A ideia de capacidade, não é capaz de ver o reino de Deus, né? Esse verbo, como eu disse, o Senhor Jesus vai usar novamente em João 8:43, né, em que o apóstolo João escreve assim, narrando ele falando: Diatitem laliantem emen hugnoskete hoti, né, porque hoti udinaste, que é um verbo que tem a mesma raiz, né? Udinaste a coventon logonton remon. Ou seja, porque, pelo fato, né, por causa, enfim, essa questão toda aí de conjunção, etc. Conjunção, vou usar o seu sofismo, tá? Só que não é sofismo, é isso mesmo, né? Roti, ou seja, né, a conjunção explicativa aí, né? Roti udinaste, não pode, não é capaz de ouvir, entendeu? Acusem,
Entende? Não é a Cohen, né? A Cohen não é capaz de ouvir Tom Logan to Hamon, né? A minha palavra. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para ele: por que vocês não ouvem o que eu estou dizendo? É porque vocês não são capazes. Vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Aqui não é de Nasfe. Não, o de Nasfe, exatamente. Aqui, o Hot Ud Nasfe. Vocês não são capazes, vocês não têm a capacidade de ouvir a minha palavra, por isso que vocês não creem em mim, entendeu? Então, assim, de acordo com João 8:43, no grego, e se você estuda o grego, você sabe, entendeu? O ser humano, ele não é capaz de ouvir a palavra de Cristo. Portanto, ele não é capaz de crer. O de Nasfe. Beleza, tu quer falar sobre grego? Beleza, querido. Nessa aula não, eu leio aqui um texto crítico, tá? Aqui não tem tradução interlinear na minha frente, eu tô lendo o texto grego. Aqui não tem tradução interlinear, a tradução é diretamente aqui, beleza? Quando você tem esse verbo, cadê? Achar aqui. Apecrite Jesus kai penautu, amen amen legosoi, ean, emitis geneste anothen, o dinatai eiden, ou seja, não podes ver o reino de Deus. Esse não pode ver o reino de Deus. Aqui diz assim, respondeu Jesus e disse-lhe, amém, amém, lego só, ou seja, em verdade te digo a ti, eamites geneste, se não alguém nascer do alto, ou de novo, que a expressão aqui, anothen, ou seja, do alto ou de novo, se, olha a condição, existe, olha só, meu amado, quando você estuda sintaxe, não sei se você estudou nesse nível ainda, porque nós temos o básico, médio, avançado e o acima do avançado, beleza? Dentro da língua grega. Aí eu posso citar It Robertson, Danny Manto, eu posso citar William Douglas Chamberlain, eu posso citar Daniel B. Wallace, eu posso citar William Surf Laser, muita gente aí que sabe de sintaxe, beleza? Então, quando nós temos aqui, ó, dentro das expressivas, em verdade digo, se alguém não nascer do alto, se, olha, condicional de terceira classe. Temos condicional de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, até mesmo de sexta, beleza? Isso aqui é sintaxe, não posso falar sobre tudo, porque vai demorar 2 dias, 1 dia para falar gramaticalmente tudo. Mas vamos lá. O que não acontece? O que acontece? Dinataeden, não podes ver. Ver o quê? Basileia tuteu. É a condição, meu querido. Tem que nascer para ver. Tem que nascer para ver. E para nascer, o que eu tenho que fazer? João 3,16. João 3,16, cadê? Deixa eu ver aqui. Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho de gente para todo o que nele crê. Entende? Todo o que nele crê. Entende? É todo o que nele crê. Quem não crê já está condenado. Quem não crê, não podes nascer de novo. Só vai nascer de novo quem crê. Isso aqui é condicional. Isso aqui não quer dizer... Deixa eu ter 29... Aqui, 2 minutos e 31. Beleza. Aqui não quer dizer que Deus tirou a capacidade do ser humano de não crer. A ideia é se ele vai nascer ou não da água e do Espírito. Deixa eu ler aqui o texto aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho pouco tempo, meu amado. Não vai dar para me ler tudo aqui, não, mas eu tenho pouco tempo. Aqui. Aprequita Jesus, amém, amém, lego soi. Respondeu Jesus, em verdade digo, ean mitis gneste, se não alguém nascer ex rudatos kai pneumatos, ou seja, se alguém não nascer da água e do Espírito, do natai exelten, ou seja, não podeis agora, não é ver, agora é entrar para o reino de Deus, mas tem que nascer da água e do Espírito. Não, mas então, de novo, eu vou ter que bater na mesma tecla, porque você não está abordando a questão aqui no João 3,3, de o de Natai, né? E lá de João 8,43, o de Nasfe, né? A questão da capacidade. O ser humano não é capaz. É isso que o texto está dizendo. Toda essa questão sintática que você falou, em nada pressupõe que o ser humano ele tem que crer primeiro para nascer de novo. Entendeu? Não é isso que o texto diz. João 8, como eu disse lá, e
E você, como eu disse lá no outro áudio, a ideia aqui de João 8,43 é a seguinte: dia ti ten lalian ten remeten ugnoscte hot udinastre, porque vocês não são capazes, né? Ou seja, dia ti, ou seja, por que que a palavra, são 2 minutos, por que que a palavra de Jesus não entra? Porque eles não são capazes de ouvir, entende? A palavra não entra porque eles não são capazes de ouvir. Não há capacidade. Com a luz de João 8,43, nós vemos que não há capacidade no ser humano, por causa do verbo ali, dinamai, que tem a sua raiz. Como eu sempre estou dizendo, você não está falando nada disso. Como o verbo dinamai, que tem a sua raiz no verbo que tem a sua raiz no substantivo dinamis, né, que significa capacidade. Por luz de João 8,43, nós vemos que o ser humano não é capaz de crer. Não é capaz de crer. Irmão, presta atenção. Se você quiser determinar, ele não pode porque a voz é ativa, média ou passiva. Diz 3 vozes, ativa, média e passiva. Ok? Nós temos presente, o imperfeito, o auristo. Nós temos o futuro e nós temos também o perfeito e mais que perfeito. Tudo isso. Beleza? Aqui no texto, ele é depoente, ele é chamado de passivo médio depoente. O que é um passivo médio depoente? É quando ele não tem uma forma estritamente ativa. E quando ele tem passivo ou médio depoente, ele se depõe do seu significado passivo e médio e assume um significado ativo. Quando não poder por quê? Porque ele... Olha, a voz é ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica ação. Voz passiva é quando o sujeito sofre ação. Voz média é quando o sujeito pratica uma ação em benefício de si mesmo ou para si mesmo. Isso aqui é grego. Isso aqui é sintaxe, tá? E aqui, dinamai é o quê? É médio, passivo ou depoente? É depoente, meu amado, tá bom? Que assume o significado ativo. É quando o sujeito pratica a ação. Praticar a ação de não crer está correto. Praticar a ação de não ouvir é ele. Ele não pode, porque é ele mesmo, querido. Ele mesmo, ele está praticando uma ação. Se fosse na voz passiva, aí sim, alguém está impedindo que ele venha a crer. Ou que ele venha a crer, que ele venha a entender. Mas é ele, o sujeito. É quando o sujeito pratica ação. O sujeito é ele, meu amado, tudo bem? Isso aqui é sintaxe, que é a Bíblia. Beleza? Isso aqui é grego. Tá bom? Isso aqui é grego. Isso aqui não é blá 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 não, mas tudo bem. Beleza? Essa aqui é só uma argumentação, depois a gente vai pro final. Então, tem nada a ver, meu. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O dinastre está na voz passiva. Entendeu? O U é o advérbio não, né? O advérbio de negação. O que... Enfim. Mé, que tem aquela... Só pra imitar um pouco seu mé, entendeu? Não sei por que você faz isso, mas tá. O advérbio u aqui é o advérbio de negação. Ok, o de nasce aqui é o verbo que está na voz passiva, entendeu? Ou seja, passivamente, aqueles que estavam ouvindo a Cristo não eram capazes. Tem nada de ativo aqui, entendeu? Passivamente, entendeu? O verbo de nasce, de João 8,43, qualquer pessoa pode pesquisar, pode ver num léxico analítico, pode ver, caso não tenha, né, assim, tanta praticidade com a flexão verbal, né? Pode ver aqui o de nasce, né? Ele está, né? Ele está na voz passiva, ou seja, o ser humano passivamente não é capaz, entendeu? Dinamai, né, o verbo dinamai significa poder, né, no sentido da dinamis, que é a capacidade. Enfim, o ser humano não é capaz, por mais que você queira que seja. Tipo, o texto diz que o ser humano não é. Na mente de João, o ser humano não é. Na mente de Cristo, o ser humano não é capaz de crer.
não é capaz de crer. Ele só crê, ele só pode ver o reino, né, de Deus a partir do momento que nasce de novo. Entendeu? É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Simples. Bem, as minhas considerações finais, agradeço ao irmão Samuel, que debateu comigo, beleza? Mas só vejo umas considerações em relação ao áudio do Samuel. O último áudio do Samuel falou que dinamai aqui é dinamai. Quando nós expressamos assim, o dinatai, vem de uk, ele é proclítico. Se você não entender o que é proclítico e enclítico, não vai entender jamais quando eu falo o dinatai, junto, o dinatai, beleza? É como se fosse enarque ou hologos, beleza? Que é proclítico. São regras gramaticais da fonologia que nos dão essa leitura, beleza? Mas também, dinatai não é passivo, meu amado, tá bom? Você não tem como apresentar a sua morfologia. Eu sei morfologia do presente até o futuro perfeito. Morfologia. Dou aula de morfologia. Sei tudo que tá aqui. Tá bom? Isso não é soberba, não. Isso é o que eu me garanto fazer. Tá bom? Mas você não tem como provar para mim, a voz ativa de dinatai. Beleza? Voz ativa de dinatai. Tá bom? A fórmula, ou melhor dizendo, a fórmula morfológica no presente do indicativo voz ativa. Nós temos ômega, o meteosim, a voz médio passiva. No presente nós temos o mai, etai, omtai, shontai. Beleza? E aqui, dinatai é presente, tá bom? Mas é porque é presente médio passivo. É porque você tem que estudar um pouquinho, né? Se for médio passivo, depoente, ele se depõe. Leia as gramáticas básicas. Loureiro Estelio Rega. Leia a gramática de Ezequiel Soares. Leia a gramática de quem... essas duas já são suficientes para você entender o que são verbos depoentes, beleza? Mas muito obrigado, foi um ótimo debate com a sua pessoa, tá bom? Desculpe a expressiva que eu utilizo, porque quando eu estou debatendo, eu debato muito rápido e acabo engolindo palavras e assim por diante, porque o tempo é curto. Tá bom, meu amado? Deus abençoe grandemente a sua vida. Pessoal que está aqui, eu sou o professor Euler Lopes, tenho um canal também no YouTube, Euler Lopes, trabalho com a língua grega, mais de 5 anos dou aula, ao total 11 anos estudo a língua grega, beleza? Tem um curso de grego. Eu tenho um curso que vai do básico até o primeiro nível do avançado, que trabalhamos sintaxe, tá bom? E você pode entrar qualquer hora e qualquer momento. Também temos curso de teologia livre, ok? Que posteriormente, se você quiser fazer a validação, pelo menos aproveitamento das matérias em nível superior, você faz na nossa instituição. Eu sou diretor do Instituto Bíblico Teológico Elohim aqui em Manaus, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Desculpe aí as palavras difíceis, porque como eu estou debatendo com um professor de grego, então ele vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Outras pessoas não vão entender, mas aqui tem diversos mestres que podem explicar em minúcias os meus áudios e os áudios aqui também do professor Samuel. Então, mas tá errado. Tá errado duas coisas. Primeiro, quando eu falei do verbo dinamai, eu estava falando em João 8,43, udinasfe. Udinasfe é a flexão verbal do verbo dinamai no presente do indicativo ativo, presente do indicativo passivo. Presente do indicativo passivo, qualquer pessoa pode pesquisar. O de nasce está no presente do indicativo passivo de nasce de dinamai. E lá em João 3,3 é dinatai, o dinatai, que também está no presente do indicativo passivo. Também as duas flexões, em João 3,3 e João 8,43, estão no presente do indicativo passivo, entende? A diferença é que em João 8,43 está na segunda pessoa do plural e aqui em João 3,3 está na terceira pessoa do singular. Qualquer pessoa pode pesquisar e pode ver e está errado isso que você falou. Bom, considerações finais. Eu primeiramente agradeço ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a salvação de seu povo. Agradeço a ele por esse debate. Eu
Enfim, também tem um canal no YouTube, quem quiser seguir, segue lá, Doxafeu Estudos. Quem não quiser seguir, não segue. Enfim, quem quiser saber sobre a Doxafeu Estudos, estou à disposição para explicar o que é, etc, etc. Falem comigo no privado. E eu exorto aqui que você se arrependa, entendeu? Porque na verdade é o seguinte, tudo isso é pressuposição tua, entendeu? O texto fala que o ser humano é incapaz de crer, entendeu? O ser humano não nasce, não é capacitado sem nascer de novo, entendeu? E o ser humano nasce do Espírito, entendeu? Ele só pode crer nascendo de novo. O ser humano não é capaz de crer, por isso eu te exorto a que você se arrependa. Mesmo com todo esse negócio de grego, porque na verdade você manipula o grego de acordo com as tuas pressuposições. O texto não diz isso, entendeu? Eu exorto a você que você se arrependa e se volte ao Cristo das Escrituras, entendeu? Porque o Cristo das Escrituras diz que o ser humano não é capaz, entendeu? De ouvir a palavra dele, portanto o ser humano não é capaz de crer. Arrependa-se e creia em Cristo, no Cristo das Escrituras, o qual é bem expresso nas confissões de fé reformadas.